Bom dia, turma. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de Geografia de vocês. E hoje a nossa aula é sobre a importância da agropecuária. Gente, só deixar um aviso para vocês. Coloquem as atividades em dia, tá? Para que não acumule atividade no final do quarto bimestre, porque vocês têm muitas disciplinas, né? Muitas provas para fazer, e às vezes até algumas recuperações, então não deixe as atividades acumularem, tá? A gente sempre tem aula segunda e quarta, então sempre dá para você fazer atividade. Se você não conseguir fazer no horário da aula, pode fazer de tarde, tá? O importante é fazer, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre a importância da agropecuária e ela tá lá no caderno 4, página 16, tá bom? Caderno 4, página 16. Vocês sabem o que é agropecuária? Vocês têm noção sobre o que significa agropecuária? Bom, a agropecuária é a união da agricultura com a pecuária, por isso o nome agropecuária, tá? E é super importante para a sobrevivência do ser humano e é super importante também para as plantações, para a economia, para a subsistência. Então, é muito importante para diversos ramos da vida. E ela é um tipo de economia que ela vem de muitos anos atrás. A gente tem esse tipo de agropecuária se desenvolvendo lá na pré-história. Então, esse estilo de economia, ele já é um estilo bem antigo, tá? No início, quando ele começou a existir, ele era simplesmente para poder suprir as necessidades daquela comunidade. Então, eu plantava aquilo que eu iria consumir, tá? Com o passar do tempo, as pessoas começam a plantar para vender. E aí, com isso, elas começam a ganhar dinheiro com isso. Mas quando você tem essa fase de você plantar para sobreviver, a gente tem que analisar que são dois períodos, tá? A gente sabe que lá na pré-história, as pessoas tinham características nômades. O que são características nômades? As pessoas viviam de lugares em lugares, de tempos em tempos, ou seja, elas não tinham um lugar fixo para morar, não tinham lugar fixos para se estabelecer. Então, elas viviam, suponhamos, aqui nesse espaço por um mês, elas mudavam para outro espaço. Com isso, elas não conseguiam ter, por exemplo, uma plantação fixa naquele lugar. Elas não conseguiam esperar, por exemplo, que o alimento ele desse frutos. Então, as pessoas tinham essa característica de sempre estarem em mudanças. Quando as pessoas começam a achar lugares que tem muitos animais para caçar, onde o solo é mais fértil e as comunidades começam a crescer um pouco, e aí então eles começam a ficar em lugares parados. Então eles começam a ficar sedentários. Não sedentários no sentido da pessoa ficar obeso, como é o termo utilizado na contemporaneidade, tá? Sedentário no sentido das pessoas ficarem paradas, estagnadas em um lugar. Aí sim elas conseguiam plantar, conseguiam colher, conseguiam ter algum benefício com aquela plantação, tá? E aí com o tempo isso vai evoluindo. Então, antigamente as pessoas plantavam para sobreviver, para comer, e elas trocavam ali com a sua comunidade, e com o passar do tempo isso vai sendo comercializado, tá bom? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a agropecuária, ela envolve a agricultura e a pecuária, tá bom? Duas importantes atividades no setor primário. Então, é importante vocês anotarem isso, gente, no caderno. Anotem que tanto a agropecuária como a agricultura e a pecuária, elas estão no setor primário, tá? Eu posso cobrar isso na prova de vocês, então anotem isso aí que é importante. Responsáveis pela produção de alimentos e pelo fornecimento de matéria-prima e energia para outras atividades. Essas atividades influenciam e transformam na paisagem e são determinadas pelos elementos dela, tanto os naturais como os econômicos. Então, quando você tem, por exemplo, uma plantação, isso altera aquela imagem. Quando você tem uma plantação, isso contribui economicamente para aquela sociedade, tá bom? E também para para a população nesse quesito de sobreviver, tá? A agricultura e a pecuária, em certa medida, se complementam.
enquanto alguns animais são utilizados para o transporte de alimentos ou como tração para o preparo do solo. Vou explicar essa parte para vocês. Então, vamos lá de novo. A agricultura e a pecuária, em certa medida, se complementam. Enquanto alguns animais são utilizados para o transporte de alimentos, ou seja, alguns animais transportam ainda esses alimentos para outros lugares. Geralmente, esses animais que transportam alimentos, gente, são em comunidades pequenas, tá? São em fazendas pequenas, então são pequenas produções, tá? Enquanto alguns animais são utilizados para transporte de alimentos ou como tração para o preparo do solo. Então, é muito comum que nessas comunidades pequenas os animais sejam usados também para poder preparar aquele solo para poder plantar, tá? Os animais criados pelo ser humano dependem de alimentos provenientes da agricultura. Então, esses animais que são criados pelo ser humano, eu digo assim, os animais que não comem ração, esses animais mais domésticos, mas esses animais que vivem nessas fazendas, nesses sítios, eles comem a partir desses produtos que vêm dessa agricultura, tá bom? A prática agrícola teve origem na Mesopotâmia. Gente, a Mesopotâmia é uma parte da história antiga que é o início da civilização. A Mesopotâmia é o início da civilização, são os primeiros povos, e aí você tem as pessoas ainda ali entendendo como é que funciona essa questão de plantação para sobreviver. Essas pessoas no início eram nômades, como eu disse para vocês no início da aula, tá? E aí, com o passar do tempo, que eles começam a perceber que você ficar em um lugar só para você conseguir plantar e esperar os frutos daquela colheita, seria mais interessante para a população, tá? Então, a prática agrícola, anota no seu caderno aí. A prática agrícola, ela tem início lá na Mesopotâmia. A prática agrícola tem início na Mesopotâmia. Se eu colocar para vocês, a prática agrícola teve início nos Estados Unidos, certo ou errado? Errado. A prática agrícola teve início no Brasil, certo ou errado? Errado. A prática agrícola teve origem na Mesopotâmia, certo ou errado? Certo, tá? Anota no caderno de vocês. E está relacionada com a fixação do ser humano no espaço. Então, quando o ser humano resolve se fixar, resolve ficar em apenas um espaço, ele tem uma mudança enorme, tá? Há aproximadamente 10 mil anos atrás, antes disso, as sociedades eram nômades e se deslocavam em busca de alimentos para o grupo. Por meio da coleta de recursos naturais. Dessa forma, a exploração desses recursos era limitada, provocando poucas mudanças na paisagem. Por quê? Suponhamos que eu e você, eu e a nossa turma, façamos parte de um povoado. A gente fica aqui nesse espaço por um mês. E aí, depois de um mês, a gente vai para um outro espaço, depois de um outro espaço, assim a gente vai mudando de espaços. Aquela paisagem que a gente estava vai ser mudada, vai ter muita mudança? Não, porque a gente só ficou por um mês. Agora, se a gente ficasse naquele espaço por muito tempo, por muitos e muitos anos, criássemos vínculos ali, essa paisagem seria alterada. Por quê? Porque nós mexeríamos naquele espaço para nos adequar, para atender às nossas necessidades, entende? Então, quando você fica pouco tempo em um espaço, você praticamente não altera aquele espaço, tá? Então, você também não altera a paisagem. Com a implementação da agricultura, tornou-se possível o cultivo de alimentos e, com isso, o ser humano se tornou sedentário, ou seja, fixo na moradia. Então, não é sedentário, como eu havia dito para vocês, na questão de obesidade, como é dito na contemporaneidade, tá? É sedentário no sentido de fixar sua moradia, de ficar ali permanentemente morando naquele lugar. O que levou a uma grande transformação da natureza, ao crescimento dos agrupamentos humanos e às intensas alterações nos ecossistemas, a fim de garantir a sobrevivência humana. Então, quando o ser humano, lá na Mesopotâmia, decide fixar moradia, decide ficar em apenas um lugar para morar, ele altera a paisagem daquele lugar, ele altera as condições climáticas, ele altera o tempo e ele também altera essa questão da natureza. Então, ele altera também o ecossistema. Então, olha só que intenso, olha só que interessante. Quando o ser humano ele resolve se fixar e morar em apenas um lugar, já que ele era nômade, agora ele resolve morar e se fixar em apenas um lugar, essa atitude desse povoado faz com que todo aquele lugar ali que eles
seja alterado, tá? A pecuária se desenvolveu paralelamente à agricultura, fornecendo alimentos, pele, transportes e adubos para o solo. A agricultura também foi responsável pela criação de inúmeros empregos ao longo dos anos, porém, recentemente, com o surgimento de diversas máquinas e recursos tecnológicos, o uso das técnicas de mecanização, o número de postos de trabalho no campo está diminuindo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Gente, lembra que eu falei para vocês, então, que essa questão da agricultura, ela começa a ter uma importância lá na Mesopotâmia e que é uma prática de economia muito antiga, uma prática de subsistência muito antiga. E aí, isso com certeza gera empregos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda muito grande de plantação de café, eu vou contratar muitos funcionários, né? Só que aí, com a Revolução Industrial, com as pessoas tendo novas indústrias, novas máquinas, novas tecnologias, essas tecnologias também chegam no campo. E aí o dono daquela fazenda, que antigamente pagava, por exemplo, 100 funcionários, hoje em dia ele consegue ter o mesmo rendimento ou melhor com apenas uma máquina. Então ele dispensa os funcionários e ele coloca no lugar desses funcionários uma única máquina, que vai baratear o serviço dele, que vai fazer com que ele lucre mais. Isso é bom, por um lado, por conta do avanço das tecnologias. Isso é ruim, por outro lado, porque as pessoas perdem os seus empregos, tá? Isso tem que ser refletido e tem que ser pensado. Outro ponto importante, quando a gente fala sobre agropecuária, a gente tem que pensar no solo, tem que pensar no relevo, tem que pensar em tudo isso, porque tudo isso contribui, tá? Então, por exemplo, se eu quero ter uma plantação de café, eu tenho que entender o relevo daquele lugar, eu tenho que entender o solo daquele lugar para poder plantar café, para que essa minha agropecuária consiga ter um bom retorno, tá? Gente, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Obrigada e tchau.